Muito bem. Então vamos lá, vamos trabalhar. Então a aula de hoje se refere aos elementos subjetivos, tá bom? Lá do fato típico, que é o dolo e a culpa. Vale lembrar que, quando essa história da teoria do delito começou no século XIX, com von List, Belling, todo esse fato típico, que é o primeiro elemento do crime, se referia apenas a aspectos objetivos do delito. Era a conduta, era o resultado, causalidade, tanto é que era o conceito causal, né? Era o causalismo. Já a partir da década de 50, com Hans Welzel, ele vai trabalhar com uma outra ideia, um outro conceito de ação, um conceito final de ação, cuja ideia de finalidade é fundamental. Então, ele vai trazer o dolo e a culpa que ficavam na culpabilidade para o fato típico. Tá? E aí, por isso, eu cheguei a comentar. Então, muitos autores podem, quando vão estudar ação ou omissão, quando estudam conduta, já depois estudam dolo e culpa, porque toda conduta é dolosa ou culposa. Tá? Outros autores entendem que, como foi colocado no final, então, o dolo e a culpa é estudado nesse momento. Depois que eu entendo o que é conduta, o que é resultado, o que é causalidade, tudo, aí eu vou ver o que é dolo e culpa. Inclusive, a meu ver, tem uma relação maior com a ideia de imputação subjetiva que é adotada aqui, uma vez que aqui a gente ainda não adota, ou melhor, se quiser adotar, pode adotar, mas é muito pouco adotado pela jurisprudência, pouco compreendido pela doutrina, a imputação objetiva, que eu já gravei e deixei aqui no canal e postei lá para quem quiser ver depois qual é a diferença. Então, não que o funcionalismo hoje na Alemanha tenha abandonado dolo e culpa, não é isso. Mas a imputação objetiva é um critério a mais para verificar se o agente que deu o causa o resultado responde pelo resultado ou não, antes de verificar o dolo e a culpa. Tá? É só um critério a mais. Em algumas situações não vai ajudar tanta coisa, mas em outras ele traz umas novidades. Então a gente vai estudar dolo e culpa, tá? O fato típico doloso e o fato típico culposo, ou conduta dolosa, conduta culposa, tá? Então a gente começa pelo dolo. Muita gente já tem uma noção, já tem uma ideia. Tá? Dolo é o crime intencional. Quando eu tenho a intenção de praticar um crime, então o crime é doloso. Então muito cuidado, tá bom? Porque o leigo, e às vezes quando a gente não está muito habituado, a gente acha que culpa é toda vez que o cara tem culpa no cartório. Ele é culpado daquele homicídio, então ele agiu com culpa. Não, se ele pegou uma arma, deu um tiro na cabeça de alguém na intenção de matá-lo, ele não agiu com culpa, ele agiu com dolo. Então o direito penal ele tem expressões muito próprias e que eu tenho que me apreender, eu tenho que dominá-las para conseguir desenvolver bem o tema, desenvolver bem a matéria, tá bom? Pois bem, então o dolo, e aí ele não é só a intenção. Então o dolo, a gente pode definir o dolo como a consciência e a vontade de realizar um fato, que para a gente aqui, por acaso, ele é típico. Muitos autores falam de consciência e vontade de praticar a conduta típica. Dá a impressão que eu tenho consciência que o fato que eu vou realizar é típico. Não é isso, porque essa consciência da ilicitude eu só vou ver na culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime. Tá? Então deixa para lá. Tudo que eu vou estar analisando agora é a relação do agente com o fato. Com o fato. Só que como a gente está trabalhando direito penal, é óbvio que o único fato que me interessa é o fato típico, né? O fato criminoso. Então, por isso que eu prefiro definir dessa maneira. Ter a consciência e a vontade de realizar algo. Tá? Eu vou beber água. Dolosamente. Tenho consciência que eu tenho água aqui e tenho intenção de bebê-la. Perceberam? O conceito de dolo, ele não é só do direito penal. Então, por isso que quando eu falo em comportamento doloso, eu não estou verificando ainda se o cara sabe ou não sabe que aquela conduta é crime, tá? Então, só que todos os exemplos que a gente vai ver se refere a crime, porque é o que a gente estuda aqui, tá bom? Então, novamente, como o conceito é esse, é consciência e vontade de realizar um fato que por acaso é definido como crime, eu percebo que eu tenho dois elementos constitutivos e dois elementos cumulativos. Só vai existir dolo se eu tiver o elemento cognitivo e o elemento volitivo. Tá? Eu já mandei no materialzinho. Consciência e vontade. Tá? Elemento cognitivo e elemento volitivo. Vou explicar. E esses elementos são cumulativos. Na ausência de qualquer um deles, não tem crime doloso. Aí a gente parte para a culpa. Tá? Então, o elemento cognitivo é a consciência daquilo que eu quero praticar. É a consciência dos fatos, tá?
que estão presentes ali no momento da conduta, que tem uma relação com aquilo que eu quero praticar. Então é muito mais amplo. Então, o dolo é muito mais do que eu querer fazer algo. Ah, ele matou intencionalmente. Não. Um cara pegou uma arma, deu um tiro na cara de alguém e matou. Então, o elemento cognitivo se refere ao que? Ao fato de eu saber que aquilo é uma arma, saber que a arma está municiada, saber que a munição é verdadeira, saber que se eu apertar o gatilho vai disparar, saber que se eu disparar e tiver alguém na frente poderá ser alvejado, e saber que ao ser alvejado pode morrer. Perceberam? O elemento cognitivo ele se refere aos fatos que são relevantes para a minha conduta, para a descrição do tipo penal e para a produção do resultado que o tipo penal define. Ok? Então, ele envolve tudo aquilo que é relevante para definir aquele comportamento como típico, né, como relevante para o tipo penal. Se eu não tiver o elemento cognitivo, aí então eu não tenho dolo. E aí tem alguns crimes que não têm a forma culposa, aí o fato será atípico. Tá? Então, por exemplo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Então, crime de furto, artigo 155. Tá? Então, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, quando eu vou furtar alguma coisa, eu tenho que saber. Olha, então, elemento cognitivo, conhecimento, é eu saber de algo. Então, eu sei que a coisa é alheia. Se eu não sei, se por acaso eu acho que é minha, então falta um elemento cognitivo. Digamos que estamos em sala de aula, e aí eu estou dando minha aula, e eu estou com pressa. Caramba, estou com pressa porque toco o telefone e fala que teve um problema aqui em casa, eu saio correndo, e eu tinha deixado a minha carteira em cima da mesa. Só que alguns alunos que sentam ali na primeira fileira, também deixaram carteira, deixaram estojo, deixaram coisa em cima da mesa. E tem um aluno lá que deixou a carteira igual a minha, igualzinho. E aí botou lá. Aí eu, na hora da pressa, galera, foi mal, desculpa, não sei o quê, peguei e fui embora. Só que eu peguei a carteira do colega, achando que era minha. Eu subtraí coisa alheia móvel, mas eu sabia disso? Claro que não. Faltava o elemento cognitivo, tá bom? Dica cinematográfica da aula de hoje. O Corvo. É um filme fundamental, espetacular, um filme gótico, tá? Estrelado por Brandon Lee, filho da lenda Bruce Lee. Não é o Corvo, que é sobre uma história fantasiosa do Edgar Allan Poe, que é um escritor de mistério obrigatório. Dica literária da aula de hoje. Edgar Allan Poe. Na época de coronavírus, estou em casa, acabou o Big Brother, vai ler Edgar Allan Poe. Tá? E aí, todo criminalista tem que ler Edgar Allan Poe, pelo menos aqueles que se prezam. E aí tem um filme, que é o Edgar Allan Poe, e o nome é O Corvo, não é esse o Corvo. É um filme dos anos 90, que é um cara que tem uma banda, ele é morto, e ele volta do mundo dos mortos para se vingar, mas é um filme rock and roll, punk, pancadaria, gótico, muito maneiro, com o Brandon Lee. Por que eu estou falando dele? Porque tem uma cena sinistra nesse filme, e é um fato real. Tem uma cena nesse filme que é o seguinte, o Brandon Lee, que é um cara que veio dos mortos, não tem medo de morrer, então ele vai num encontro lá de gangues, ele vai andar por cima da mesa que está cheio de gangster ali. E aí, nessa cena, os gangsters pegam e começam a atirar nele. E aí ele cai. Puff. Só que o que ninguém sabia é que alguém tinha ido na coxia e pego uma das armas usadas na cena e trocado a munição, tirando a munição de festim e botando a verdadeira. Então, nessa cena, um dos atores ali que atira no Brandon Lee, sem saber, está disparando com munição verdadeira. E pasmem vocês. Então, Brandon Lee ele é alvejado e ele morre no meio dessa cena. Vejam esse filme, porque nessa cena que ele cai da mesa, ele cai morto ali. Então, todo mundo para. Nossa, que ator fabuloso ele, hein, Brandon? Brandon, parece até que está morto. Brandon. E realmente ele estava morto. Então, veja, o ator que deu um tiro e matou alguém, ele sabia que estava matando alguém? Não. Falta o elemento cognitivo do dolo. Daí ele não responde criminalmente. Isso é o que a gente chama de erro de tipo essencial, que a gente vai estudar. Vai ser a última aula. É a última coisa que a gente vai ver, tá bom? Mas aí, então, a gente vai voltar a essa matéria depois, mas é bom que a gente tenha isso em mente. Esse é o elemento cognitivo. O outro elemento é o elemento volitivo. Então, o elemento volitivo é a vontade, é a intenção de fazer alguma coisa. Tá legal? Então, aí é mais tranquilo, eu já tenho essa ideia.
né? É a vontade, a intenção, o desejo do cara agir daquela forma. Então, se o sujeito ele quer dar um tiro e matar alguém na intenção de matá-lo, eu tenho um elemento volitivo ali. E a maioria, a maioria dos crimes assim, dolosos, principalmente que tem a violência ou grave ameaça, eu vou ter ali um elemento volitivo muito claro. Um estupro, né? O cara que vai, mediante violência, constranger alguém para praticar um ato libidinoso, tá? Ele vai estar agindo de forma dolosa, de forma intencional. Um roubo, o cara pega uma arma, nem passa a carteira, ele vai fazer isso de maneira intencional. Não tem como não ter o elemento volitivo, tá? Mas esse elemento volitivo pode se dar de várias formas, de várias maneiras, tá bom? Então, como um sujeito que está falando no celular, né, e dirigindo seu carro, e aí então, de maneira imprudente, e ele distraído, acaba atropelando, batendo numa moto e matando alguém. Ele tinha consciência que o seu comportamento era imprudente e poderia atingir alguém. Mas ele tinha intenção disso? Claro que não. Não tem dolo, mas aí ele vai poder responder na forma culposa, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá certo? Então eu tenho que ter esses dois elementos. Tá? Estando presentes os dois elementos, nós vamos ter o dolo. Só que esse dolo pode surgir de várias espécies. Aqui a gente vai falar das duas espécies mais importantes, que é o dolo direto e o dolo indireto. Vocês vão ver na doutrina que tem o dolo direto de primeiro grau e de segundo grau, e o dolo indireto, também chamado de dolo eventual. Alguns autores ainda falam de dolo indireto eventual, cumulativo, alternativo. A gente não vai fazer essas viagens, porque na prática não interessa muito. Tá? Na prática, as grandes distinções vão estar, inclusive, o que está lá no artigo 18 do Código Penal, é essa classificação em dolo direto e indireto. O dolo direto, o elemento cognitivo e o elemento volitivo estarão muito claros ali, muito transparentes. Então, você consegue perceber nitidamente a consciência, o cara sabe o que está fazendo, e ele tem intenção de agir daquela maneira. Então, como eu falei, um crime de roubo, um crime de estupro, não tem como você mitigar ali a vontade e a consciência dele. É claro que ele sabe o que está fazendo. Mas se ele for louco, o doido é doido, mas não é maluco. Então, o sujeito que tem uma doença mental, ele sabe que está matando, sabe que está agredindo, sabe que está estuprando. A questão é sobre a percepção da ilicitude ou a possibilidade de agir conforme esse entendimento, o que são elementos da culpabilidade. Isso a gente vai ver depois, tá bom? Mari chegou, boa noite. Mari Marjorie. Tá bom? Então, aqui, num roubo, num estupro, eu tenho isso estampado de forma muito clara. O cara saber o que faz e a intenção de fazer. Diferente do dolo eventual. No dolo eventual, o sujeito ele tem uma consciência que a sua conduta é perigosa, tem consciência que é uma probabilidade de dano, mas a intenção dele é mais mitigada. Ele tem intenção de agir daquela forma, mas não necessariamente de gerar o resultado. Então, há uma mitigação ali no elemento volitivo, tá? Que vai estar mais enfraquecido. Então, como é que se define? O que é o dolo eventual? O dolo eventual é quando o agente ele tem consciência do risco, tá legal? Ele quer praticar uma determinada conduta, ele prevê a possibilidade de ocorrência do resultado, todavia, ele pouco se importa com a produção desse resultado. Então, ele age de maneira leviana, tá? Mesmo sabendo que algo de pior pode ocorrer, mas ele pouco se importa. Né? É a teoria norte-americana do dane-se. Então, o sujeito, que se dane. Ele prevê algo de pior, mas ele não está nem aí. Tá legal? Então, exemplos. Então, digamos que um sujeito, ele quer fazer uma pegadinha, tá? E aí, dá uma situação, tá? Digamos que ele quer fazer uma pegadinha, primeiro dia de aula, ele já está há muito tempo na faculdade, quer dar um susto nos calouros, tá? Fazer um trote, e ele joga a bolinha de gude no corredor, tá? Veja, é uma conduta totalmente imprudente, perigosa, para o pessoal escorregar. Aí, para facilitar a vida, o pulo do gato, e até o artigo que eu botei para vocês ajuda um pouco, é o seguinte: procurem sempre imaginar um interlocutor e verifique esse interlocutor colocando para o agente a situação de perigo,
qual seria a reação mais plausível desse agente diante da questão? Então, digamos, o cara jogou a bolinha de gude no corredor. Aí imagina alguém falando, pô, cara, alguém pode escorregar e se machucar, tá? E aí, digamos que ele, diante disso, fala assim, é bicho, cara. Se cair, quebrar um braço aí, é azar deles, tem mais é que aprender. E problema, tô nem aí. E aí, de fato, vem um estudante, escorrega, cai e quebra um braço. Veja, então, tendo em vista o fato que ele assume o risco da produção do resultado, então esse agente responderá pela lesão corporal na forma de dolo eventual. Então, será um comportamento doloso, tá? Então, muito cuidado, porque eu não posso sair presumindo. Essa ideia de que, no dolo eventual ele assume o risco, assumir é aceitar o risco da produção do resultado numa boa. Tipo, se acontecer algo de pior, dane-se, tá legal? Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque, de fato, a pena é maior, né? E meio que é uma responsabilidade muito séria para o cara assumir. Então, eu tenho que verificar sempre o caso concreto. Tá? Esse critério da plausibilidade que eu inventei, mas com já algumas sacações lá do Aníbal Bruno, ajuda bastante, tá bom? Muito bem. Com isso em mente, e depois a gente vai voltar a falar sobre isso, até para diferenciar da culpa consciente. E aí, o João Vitor pergunta, qual é a diferença de dolo eventual para dolo alternativo? O dolo alternativo é uma construção da doutrina. Olha que viagem. Dolo alternativo seria o seguinte, eu quero, tem um sujeito lá, um desafeto meu, tá? E eu vou jogar nele uma shuriken ninja envenenada e tal. Se pegar de raspão e ele se machucar, ou se pegar só no braço e tal, e ele se machucar feio, já me dou por satisfeito. Mas se matá-lo, melhor ainda. O dolo alternativo é a hipótese em que, para mim, tanto faz ser um resultado ou outro. Na verdade, é dolo direto. Né? É um tipo de dolo direto. Eu quero um resultado ou outro. Tanto faz. Se for um resultado ou outro, eu respondo como uma espécie de dolo direto. Então, isso não tem classificação na lei, tá? Nem na parte geral, nem na parte especial. Então, na prática, não faz a menor diferença, tá bom? Mas a diferença é essa. Supondo que alguém jogue um objeto pesado pela janela de um prédio sem olhar para baixo e acaba atingindo alguém e ferindo. Isso seria um exemplo de dolo eventual? Então, tem N. A gente vai entrar agora em culpa, falar de culpa consciente para conseguir diferenciar. Senão a gente não consegue diferenciar. Mas a primeira pista que eu dou tudo depende muito do caso concreto. Muito. Simplesmente, alguém jogou uma coisa pesada. Peraí, quem é esse cara? Aonde ele estava jogando? Tinha alguém lá embaixo? Por que ele fez isso? Muitos detalhes para verificar a plausibilidade da situação. Se é plausível ele assumir o risco ou não, sacou? Então, segura que a gente vai voltar a essas questões. Culpa. Então, o que é culpa? No artigo 18, inciso 2º, fala-se ainda de um conceito antiquado, muitos autores ainda se prendem ali. Eu acho, não lembro, eu acho que até o material que eu mandei para vocês chega a falar desse conceito mais antigo, mas depois ele se aprofunda. Durante muitos e muitos anos, e acho que até hoje alguns autores, né, viajam ainda na ideia de que culpa é imprudência, negligência e imperícia. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar disso, né? Pois bem, isso já está ultrapassado há muitos anos. Quando eu falo muitos anos, bota aí 20 anos, pelo menos. Tá? Hoje em dia, no direito penal, você não pode falar que culpa é imprudência, negligência e imperícia. É um grande equívoco. Por quê? Porque a imprudência, negligência e imperícia são apenas exemplos de um dos elementos da culpa. Tá? Então, a culpa vai ser o quê? A inobservância de um dever de cuidado manifestada na produção de um resultado não querido, porém objetivamente previsível. Tá? Anotem isso daí. De novo, mas isso aqui vai ficar aqui, depois vocês podem voltar, vocês sabem. E a inobservância de um dever de cuidado manifestada na produção de um resultado não querido, porém objetivamente previsível. Então, de cara, eu consigo enxergar 3 elementos. Alguns autores esticam, mas são as mesmas coisas, só que eu condenso. Então, eu tenho que ter... Deixa eu pegar o nosso PowerPoint. Né? Inobservância do dever de cuidado, resultado não querido e previsibilidade. Certo? Então, veja só.
Primeiro, aí sim, a imprudência, a negligência e a imperícia seriam exemplos da inobservância de um dever de cuidado. Esse dever de cuidado pode estar presente em uma lei, em um decreto, em uma norma. Então, por exemplo, a gente tem uma lei de Código de Trânsito, que define várias normas de cuidado. Temos normas técnicas da engenharia, da medicina, tá legal? Então, eu vou ter uma série de regras de cuidado que devem ser observadas, mas também vou considerar, e aqui é interessante, um exemplo de direito consuetudinário, dos costumes como fonte do direito, porque muito dessa norma, desse dever de cuidado, vem de um juízo de comparação entre o comportamento que o sujeito praticou e aquele que ele deveria ter praticado, segundo o bom senso, para evitar o acidente. Por exemplo, um sujeito que vai descer as escadas ali, termina a aula, a nossa sala é lá no terceiro andar, e aí, digamos que terminou a aula, várias salas, várias turmas ao mesmo tempo, uma galera descendo, e alguém decide descer as escadas pulando, batendo o braço e cacarejando igual um frango, e mete a mão na cara de alguém que toma um susto, escorrega, sai rolando as escadas, mete a cabeça no degrau e morre de traumatismo craniano. Então, o que acontece? Existe alguma regra que diga é proibido descer imitando uma galinha ou uma escadaria? Não, mas eu vou verificar que aquele comportamento foi imprudente, então foi descuidado. Então, esse comportamento descuidado vai ser um elemento, tá? Então, só para poder esclarecer, então a imprudência é um agir descuidado, dirigir em excesso de velocidade, tá? Negligência é quando o sujeito não observa o cuidado devido, então ele negligencia na manutenção do carro. Então está sem freio, e ele acaba deixando numa ladeira, e aí não tem freio de mão, não pega direito, e aí ele sai, o carro começa a descer, tem umas crianças lá embaixo, ali no final da ladeira, brincando de bolinhas de gude, de búlica, e aí vem o carro e passa por cima da mãozinha das criancinhas, que nunca mais poderão brincar de búlica na vida. E aí, então, eu vou ter uma situação de negligência que gerou uma responsabilidade culposa, tá? E a imperícia. A imperícia é a inobservância de uma regra técnica por quem deveria conhecê-la. Então, erro médico. Então, o médico que foi operar e deixou o bisturi dentro da barriga do cara. Ali ele foi imprudente, porque não era para ter deixado o bisturi ali apoiado, foi negligente porque não tirou e foi imperito, porque ele deixou de observar uma regra técnica. Tá certo? Então, veja, porque na minha época, o que não tem muito tempo assim, era muito comum na OAB e em concursos cair questões dessa natureza. Vinha uma questão, nesse caso, houve uma imprudência, uma negligência, uma imperícia. Bobagem, hoje em dia isso não existe mais, porque o que importa é entender o todo, que é a inobservância do dever de cuidado, e uma coisa não afasta a outra, como no exemplo que eu dei. Eu posso ter no mesmo comportamento uma conduta imprudente, negligente e imperita. Tá legal? Muito bem. Segundo requisito, segundo elemento, tá? O resultado não querido. Então, é um crime material. Os crimes culposos são crimes materiais. É necessário que eu tenha um resultado. Então, por mais imprudente que seja a minha conduta, se não gerar um resultado lesivo, salvo em alguma situação que a lei preveja e tal, mas a gente não vai entrar nisso agora, eu vou então, poder ter uma responsabilidade. Não, peraí, voltando. Então, mesmo que eu tenha um comportamento extremamente imprudente, se não gerar um resultado lesivo, eu não respondo criminalmente pela culpa, tá ok? Digamos que um sujeito, ele faz limpeza de prédio do lado de fora e tal, tá fazendo aquela manutenção de pastilha do prédio, e ele tá lá com martelinho, já viram isso? As pastilhas, ele fica lá batendo com martelinho. E aí, esse martelo era para estar preso no pulso dele. Só que aí o cara não toma o cuidado devido, porque ele não bota a presilha, e aí ele vai bater, e aí o martelo cai, e aí tem os transeuntes, tem as pessoas passando ali embaixo, e aí tem um cara passando, aí o martelo tira um fino dele, e caraca, quase que acerta ele, mas não acertou. O sujeito lá de cima, ele responde por algum crime culposo? Não, não. Por mais que ele tenha sido imprudente, a imprudência dele não gerou o resultado lesivo não querido. Então, né, não haverá crime culposo. É claro que quando eu estou falando aqui resultado não querido, é não querido e que ele também não tenha assumido o risco da produção do resultado. É óbvio, né? Porque é uma forma de você separar, diferenciar da forma dolosa, tá bom? Terceiro elemento, que é a previsibilidade. Falamos muito rapidinho de previsibilidade na aula passada, mas então o que é previsibilidade? Previsibilidade não é previsão.
Previsibilidade é a possibilidade de previsão. Segundo uma análise póstuma objetiva, o que é isso? Eu sempre vou imaginar um terceiro, um observador estranho, externo, afastado, dotado de, né, um senso prudente, tá bom? Antigamente, Nelson Hungria falava do homem médio, hoje em dia é mais salutar falar do homem prudente. E aí, o que acontece? Eu vou verificar, pelo comportamento do agente, se era possível imaginar o resultado que foi produzido. Perceberam? Então, mesmo que o sujeito pratique uma conduta que deixa de observar uma norma de cuidado, uma conduta imprudente, e aí deu causa a um resultado lesivo, esse agente só vai responder pelo resultado se esse resultado era previsível. Porque se não houver previsibilidade, não tem crime culposo. Ok? Exemplo, mas é muito comum, ainda mais para gente de Bangu, Realengo, Padre Miguel. Digamos que o cara ele sai do trabalho tarde no centro da cidade, pega o seu carro, vai pegar o Brasil. E aí mas digamos que já é 11 horas da noite, meia-noite. E aí, pô, o trânsito tranquilaço, ele vai. E aí vocês sabem, absurdamente, em vários trechos da Avenida Brasil, a velocidade máxima é 90 km por hora. Um absurdo. E o cara tá a 100. Passou um pouquinho. Mas a via, no trecho que ele tá, não tá aquelas obras doidas, e aí ele tá a 100. Mas tá indo contra, inclusive, o determinado ali por lei. E aí um maluco, um doido, né, um cara maluco que foi largado pela namorada, decide se matar. E ele atravessa a pista, atravessa ali a Avenida Brasil. E aí o cara até tenta frear, mas não consegue, levanta o sujeito e mata o cara. E aí, esse motorista, ele responde criminalmente pela morte do sujeito? Responda aí, tempo! E olha só, quando eu pergunto se responde, não é se responde ao inquérito, ele vai responder ao inquérito, responde ao processo. Estou falando se a responsabilidade criminal, tá? Se ele vai ser condenado, se haverá um homicídio doloso ou culposo, beleza? Botem aí. Por favor, gente, não me deixe no vácuo, não. Bota se esse cara que atropelou um sujeito que do nada, um cracudo, sei lá, apareceu do nada, ele atropelou e matou. Ele responde criminalmente? E aí, senhor Kevin? Ninguém? Fiquei no vácuo. Aê, Kevin. Artigo 302. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Quem mais? O 302 do Código de Trânsito, ele só admite o crime culposo, tá? Se for doloso, ele vai para o Código Penal. João Vitor não responde. Não. Reginaldo entende que não. Anique também entende que não responde. DG não. Por que ele não responde? Porque era imprevisível. Eric já acha que é culposo. Não, era imprevisível. Imagina, você está dirigindo e um maluco doido da cabeça aparece correndo na tua frente. Isso era algo inimaginável, imprevisível. Não tem como você prever um negócio desse. Daí, então, não há crime culposo. É mais ou menos o que rolou, o que aconteceu ali no caso do Thor Batista, do filho do Ike Batista. Lembra? Ele estava descendo a Serra de Petrópolis e, segundo consta nos autos, um sujeito de bicicleta cruza a pista. Até pela perícia, a forma como foi, parece que foi isso mesmo. E aí ele, tomou um susto e matou o cara. E aí ele acabou sendo absolvido. Por quê? Exatamente por essa razão. Né? Então era verificado que não é possível se imaginar descendo a pista ali de uma Serra de Petrópolis e imaginar que alguém, um doido, vai aparecer ali do nada. Né? E aí, então, pela imprevisibilidade do fato, ele será atípico, não responde criminalmente. Ok? Beleza? Isso é fundamental para eu entender legal a questão da culpa. Acho que por causa do delay, né? Aí agora que está aparecendo as respostas para mim. Tranquilo? Certo? Muito bem. Visto isso, tendo isso em mente, né, é importante uma outra coisa. Regra geral, tá? Todo tipo penal só define o crime na forma dolosa. Ou seja, quando ele não fala nada de dolo e culpa, essa é a regra, é porque ele está falando de crime doloso. Então, assim, homicídio, matar alguém.
Vocês nunca vão ver o tipo falar em dolo. Tipo, matar alguém dolosamente. Ele não fala isso. Então, se ele diz matar alguém, eu já sei que é doloso. Daí, a contrato sensu, para configurar o crime culposo, tem que ter expressa previsão legal. Tá? Então, anotem isso daí. Só existe crime culposo com expressa previsão legal. A Kátia. Valeu, valeu. Anotaram? Só existe crime culposo quando expressamente previsto em lei. Tá? Então, por exemplo, no homicídio, aí eu tenho lá, parágrafo 5º, vai falar, se o homicídio é culposo, plano de culpa aí. Lesão corporal, mesma coisa. Se é lesão corporal no 129, tá? Então, eu tenho situações, então vamos dar um exemplo. Estou dirigindo meu carro, no celular, de forma imprudente, perco a direção e bato num outro carro. Gerei um prejuízo, mas eu não me machuquei e o outro motorista também não se machucou. Ninguém se machucou. E foi mal, o que foi? Beleza? Mas quebrei lanterna, dei um amasso ali, ficou feia a coisa. Gerei um dano, um prejuízo ao patrimônio dele. Tá? E aí a questão que surge é o seguinte, eu tenho no Código Penal, lá no artigo 168, o crime de dano. Quem tiver com código pode dar uma olhada. Desculpa, aqui 168. 163, perdão. Artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. E aí, nesse caso, eu respondo por crime, então, de dano? Eu gerei um prejuízo ali no patrimônio dele. Responderia? Já adianto que, nos parágrafos que vêm depois, em nenhum momento fala-se de culpa. Qual a conclusão que eu chego? Isso já caiu algumas vezes em concurso público OAB. Não existe o crime de dano na forma culposa no direito penal brasileiro. Tá? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, o sujeito então ele vai responder civilmente, pagar o prejuízo. Mas criminalmente não. Por quê? E lá no Código de Trânsito, eu também não tenho nenhum tipo penal que fale disso, que fale de dano. Então, só aqui o artigo 63. Como ele não fala da forma culposa, então só vai ser aplicado 163 na forma dolosa. Tipo, eu tenho raiva do meu vizinho, pego uma barra de ferro e quebro o carro dele todo. Aí eu respondo pelo crime de dano, porque foi doloso. Se a conduta for culposa, é atípica. Não existe crime de dano na forma culposa. Beleza? Ok? Muito bem. Show de bola. Continuando. Vamos falar agora das espécies de culpa. Então, a culpa tem duas espécies. Temos a culpa consciente e a culpa inconsciente. Tá bom? Vamos inverter isso. Primeiro, vamos falar da culpa inconsciente. A culpa inconsciente é aquela em que o agente não prevê o resultado. É previsível, tem que ser previsível. Mas ele não prevê, está com a cabeça no mundo da lua, é o distraído, é a culpa do distraído. Tá? Então, o cara está dirigindo lá, mas pensando que no final daquele dia vai se encontrar com a sua namorada, vai pedir em casamento, vai ser um dia maravilhoso, eles vão jantar e farão planos, vão pensar nos filhos que estão ali, e de repente, caraca, tem um solavão que ele acabou de atravessar o sinal vermelho, atropelou 2 velhinhos que estavam passando com o andador, gerando uma lesão corporal grave em ambas. Então, ele queria atropelar alguém? Não. Na verdade, ele nem previu, ele estava distraído com a cabeça no mundo da lua. Então, ele vai responder pelas 2 lesões corporais na forma de culpa inconsciente, tá bom? A outra espécie é a culpa consciente. Então, na culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado que era previsível. Na culpa consciente, o agente tem consciência do risco. Aí, agora, começa a ficar parecido com o dolo eventual. Tanto no dolo eventual como na culpa consciente, o agente tem ideia que o seu comportamento é perigoso, ok? Porém, no dolo eventual, o agente pouco se importa com o que vai acontecer. Dane-se. Na culpa consciente, não. Mesmo sabendo que a conduta tem um risco, ele acredita convictamente que o resultado não vai se produzir. Ou ele confia em suas habilidades, ou ele confia, enfim, nos seus orixás, ele acredita que nasceu iluminado, tá? Então ele acha que realmente nada de mal vai ocorrer. Então, esse comportamento, né, confiante é que vai fazer com que ele responda pela culpa consciente e não pelo dolo eventual. Então, por isso que eu tenho que analisar todas as situações
todos os fatores ali presentes, tá legal? Então, culpa consciente. O sujeito, ele realmente acredita que não... Então, por exemplo, digamos que o sujeito, ele bebe. E aí, às vezes, a autoridade policial, o Ministério Público, tenta forçar uma barra. O sujeito que bebe e dirige, automaticamente, e aí acaba gerando um acidente, atropela e mata alguém. Automaticamente é dolo eventual? Alguns policiais, na hora de fazer a ocorrência, alguns promotores forçam a barra que sim, tá? Até por força da mídia. Mas os tribunais, inclusive STJ, STF, já pacificaram o entendimento de que não há uma presunção absoluta. Eu tenho que analisar o caso concreto, tá certo? Então, digamos que o sujeito, ele bebeu, e ele vai... E aí sempre imagine aquele exemplo que eu falei, aquela situação. Imagine um interlocutor, imagina alguém questionando a situação de perigo. E aí o cara bebeu, vai pegar o carro dele, alguém vira, pô, cara, pô, não vai dirigir, você bebeu. Aí o sujeito vira, né, e fala, não, tô bem. Porque o que é mais plausível? O cara virar e falar, vai, nem aí, vou sair dirigindo que nem um louco, barbarizar aí, se eu atropelar e matar um, dane-se, tá? Se eu quebrar meu carro todo, não tô nem aí. E se eu ferrar minha cara toda, bater, se quebrar, que eu perder meus dentes, o dente é meu, dane-se, tá? Esse é um comportamento de dolo eventual. E não é plausível. Quem tiver carro aí, é plausível que se aceite bater com o próprio carro? Pode, um arranhãozinho a gente já fica com raiva, né? Então, não faz sentido, não tem lógica. Na maioria das vezes, o cara que bebe e dirige é porque ele acha bom, se acha bom. Ele acha que ele é piloto. Fala, relaxa, eu sou praticamente um Jedi, eu dirijo de olhos fechados. Fica tranquilo. E o cara pega o carro achando que está bem, mas não está. E aí ele acaba gerando um acidente. Isso é o quê? Culpa consciente. Tá legal? Então eu tenho que analisar o caso concreto. No exemplo que a Helena colocou, alguém jogou um objeto pesado pela janela de um prédio sem olhar para baixo e acaba atingindo. É aquilo que eu falei. Tem transeunte? Ele jogou para quê? Olha só, se ele está vendo um desafeto dele passando e ele pega e mira no cara, vou acertar ele, joga e pega e mata o cara, dolo direto de primeiro grau. Tranquilo. Percebeu? Mas digamos que, na verdade, tem um amigo dele ali embaixo. E aí ele vira e fala, eu vou ganhar tempo aqui. Ele chama esse amigo e fala, cara, beleza, olha só, é que eu tenho esse vaso aqui e você pode segurar ele para mim? Pô, eu estou inventando um exemplo aqui para combinar. E aí eu posso jogar esse vaso aí, você segura? Aí ele, não, pode jogar, eu seguro, tá bom. Só que quando ele joga o vaso, ele vê que tem gente passando e ele pede para sair. Pessoal, sai da frente aí, que eu vou jogar um negócio aqui. E o pessoal tá nem, quer saber? Se acertar um, dane-se. E ele joga. E em vez de o cara segurar, pega alguém e machuca. Percebeu? Uma vez aconteceu uma coisa parecida comigo. Eu estava passando com um carro. Eu estava no posto de combustível. E aí tinha acabado de abastecer, mas eu estava entre a bomba e a lojinha de conveniência. Terminou, beleza, paguei, eu fui sair. Nisso que eu fui sair, tinha uma galerinha parada na minha frente, entre a outra bomba e a lojinha. Eu buzinava e acelerava e tal, falando, o pessoal pedindo, não sei o quê. Os caras não dão nem aí. Aí foi coisas da juventude. Falei, quer saber? Se eu passar por cima de um, azar, dane-se. E acelerei. E pegou um pé de um ou outro ali, pelo retrovisor, via uma galera pulando. Houve dolo, eu falei, azar, entendeu? Então, aí nesse caso seria dolo eventual. Se o sujeito, ele pega o vaso, tá? E aí ele joga para esse amigo. Ou então, o cara é idiota, né? Ele vai jogar não para o amigo, digamos que tem um amigo, vou dar um susto no meu amigo. Aí ele, não vou acertar porque eu sou bom de mira. E ele joga para, tipo assim, passar do lado do cara para ele tomar um susto. Só que ele dá uma tossida, bate um vento, e aí o troço cai no cara e machuca, quebra a clavícula dele. Aí é culpa consciente. Ele tinha noção do risco. Na culpa inconsciente seria o seguinte, tem um vaso, e ele está distraído. E aí nisso ele está olhando o pôr do sol, e ele esbarra no vaso, o vaso cai, e aí acerta alguém lá embaixo. Ou seja, ele não joga. Então, algo de total distração. Aí é culpa inconsciente. Perceberam? Então, para eu definir que tipo de dolo, que tipo de culpa, eu tenho que amarrar muito bem e analisar muito bem o fato. Tá bom? Muito bem.
João Vitor, dolo eventual, a gente não quer o resultado mais grave, mas assume o risco de produzir. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra. Melhor, vamos melhorar isso. Não é que ele espera que não ocorra, ele realmente acredita que não ocorre. Ele confia convictamente, ele confia em suas habilidades, ele acha que não tem nada a ver, beleza? Foi o caso da Botkiss. No caso da Botkiss, é óbvio, né, que um dono do estabelecimento nunca vai assumir o risco de que pegue fogo. Ah, mas só que o extintor de incêndio estava fora da validade, tinha mais gente do que deveria e a porta dos fundos estava fechada. Mas ele fez isso porque ele, se pegar fogo, dane-se, né? Ou ele fez isso porque, cara, eu fecho a porta porque senão vão querer sair sem pagar. O extintor, essa validade aí não conta. E essa casa comporta o dobro, o triplo de pessoas, não tem nada a ver, isso é bobagem da vigilância sanitária. Então ele acredita que não vai acontecer nada demais. Isso é culpa consciente, tá legal? Mesma coisa a galerinha da banda, como é que é? Gurizada Fandangueira, coitados, os caras já começaram mal pelo nome, né? E aí, os garotos lá soltavam fogos lá, pô, soltar fogos dentro de um lugar fechado, tá pedindo para acontecer algo de pior, mas eles acreditavam, mas são fogos para soltar indoor. Então imagina, aceitar que seria dolo eventual aí, isso pode pegar fogo. A nossa banda é ruim mesmo, né? Pelo menos a gente vai ser lembrado. Aí, vai ser o show mais quente da cidade. Entendeu? Não. E aí, isso seria dolo eventual. É irreal. Então, pelo princípio da plausibilidade, isso não é plausível. Então, é o quê? Culpa consciente. Sacou? Então, no local de espera, o cara realmente acredita. Show de bola? Muito bem. E, por fim, para terminar a aula de hoje, visto a diferença de dolo eventual e culpa consciente, cabe alertá-los sobre o préter-dolo. O que é o préter-dolo? O préter-dolo, geralmente, ele vem em tipos penais, que a gente chama de crimes qualificados pelo resultado, tá? Ou seja, são tipos penais que vão definir uma nova consequência, um resultado mais grave que vai ser oriundo daquele comportamento. Todavia, esse resultado mais grave ele não é desejado, então ele vai se dar a título de culpa. Então eu tenho um brocardiozinho, né, um macete, né, que diz então que o préter-dolo é quando eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Então o préter-dolo é quando eu ajo de maneira dolosa, porém eu gero um resultado mais grave do que o desejado, mais grave do que eu queria, e aí isso vai fazer com que o crime seja mais grave, a pena seja maior. Porém, não vai ser tão maior do que seria caso eu desejasse aquele resultado, tá bom? Exemplo, então, o artigo 129, parágrafo 3º, que é a lesão corporal seguida de morte. Então, eu quero agredir e lesionar alguém, tá? Mas eu não quero matá-lo. Então, eu vou agredi-lo, vou lá dar um socão no sujeito, pego uma barra de ferro e dou uma cacetada nele. Só que ele cai, mete a cabeça na quina de uma mesa. E aí tem um traumatismo craniano e vem a morrer. Eu não queria matá-lo, a minha intenção era apenas lesioná-lo, mas a morte decorreu da minha ação e de forma previsível. Então eu vou responder por lesão corporal seguida de morte. E isso é o préter-dolo, tá bom? Mesma coisa um estupro. Então lá no artigo 213, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, se o sujeito vai estuprar ali a menina, para evitar que ela grite, pega um travesseiro e coloca sobre o rosto dela. Só que em determinado momento vê que ela está ali quietinha e tal. Opa, beleza. E aí, quando tira o travesseiro, ela está quietinha e está roxinha, porque ela morreu asfixiada. Okay? Então, eu não tinha intenção de matar a menina. Ela morreu em razão, claro, da violência ali praticada, mas não era algo desejado. Então, ele vai responder pelo estupro seguido de morte. Então, eu tenho um estupro doloso e o resultado morte que vai ser culposo. Tá ok? Muito bem. E aí, com isso, creio eu, vimos os pontos mais importantes sobre dolo, vimos os elementos cognitivo-volitivo, as espécies de dolo direto, indireto ou eventual. E a culpa, tá? Que a gente já abandonou de vez, não tem mais negócio de imprudência. Então, culpa é inobservância do dever de cuidado, que gera um resultado não querido, porém objetivamente previsível, e que pode ser culpa consciente e culpa consciente. E o híbrido desses dois é o préter-dolo. Beleza? Meus amigos,